coração, que está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: mais precioso, aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Amém? Louvado seja Deus. Amém. Eu quero falar um pouco hoje sobre essa parte que o provérbio está aqui anunciando, das mãos. Fala da mão direita, fala da mão esquerda. É verdade? Diz a palavra aqui que aumento de dias há na sua mão direita e na sua esquerda riquezas e honra. E quando a gente fala de riquezas e honra, igreja, nem sempre o crente alcança honra e riqueza neste mundo. Mesmo vivendo aqui de acordo com a sabedoria de Deus, mas temos a certeza de que em nossa herança futura seremos honrados, amém? Amém. Por Deus. E também participantes das riquezas eternas. Mas, pegando esse foco das mãos, as mãos da gente, Paulo Deus disse que naquele dia a gente vai ter que apresentar nossas obras ao Senhor. Não é verdade? E você vai apresentar com o quê? Com as suas mãos, né? Tudo que Deus coloca em nossas mãos, Deus tem um propósito, amém, igreja? Amém. Mas aqui a gente já vê que a palavra está dizendo que ela traz riquezas e honra. Apesar de, como eu já frisei aqui, que nem somente nessa questão desse mundo visível que a gente vive, mas principalmente do mundo eterno, da vida eterna. Então eu estava querendo me deter, irmãos, dentro dessa leitura, sobre algumas situações. O que é que Deus tem colocado em suas mãos? O que é que você tem feito com isso que Deus tem colocado em suas mãos? A gente sabe que aqui ele fala sobre os dois lados das mãos. E aí eu fiquei lembrando de um homem que ele começou a ter uma experiência com Deus e chegou em determinado momento, Deus ele vai conversar com ele, porque Deus já estava agora preparando essa pessoa para dar sequência ao seu ministério. Aí eu convido vocês para a gente abrir lá no livro de Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 4, Êxodo 4, obrigado. Êxodo 4. A partir do versículo 1 diz assim: então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Isso foi um momento em que Deus vai conversar ali com Moisés. A gente sabe a história de Moisés. Moisés, ele foi resgatado e viveu no palácio. E quem cuidou ali foi através da filha do rei, a sua própria mãe. A gente conhece a história, né? Quando foi dado um edito das autoridades do Egito, que toda criança que nascesse homem, antes de nascer, teria que ser abortada. E quando Moisés nasceu, ele não foi abortado. Lançaram ele na água. Só estou resumindo a história. E diz a palavra então que a mãe coloca uma canoinha, né, no barquinho de junco, e coloca, e de repente a filha do faraó vê aquela criança passando, e aí ela se compadece daquela criança e pede para aquela criança resgatar aquela criança. E aí quem vai na realidade estar ali presente é a própria mãe, e ela pede para que crie aquela criança, e a própria mãe ela foi ajudada pela filha do faraó para poder cuidar de Moisés. Moisés cresce na melhor escola, na melhor família, assim, em termos de poder na época, e ele fica nas melhores escolas, melhores universidades, e ele cresce até 40 anos de idade. Então ele estava ali sendo formado também como guerreiro, enfim. E diz ali a palavra que vai ter ali uma confusão, uma confusão, e Moisés termina matando um egípcio.
Ele tinha 40 anos de idade. E aí ele achou que ninguém tinha visto o que ele fez com as mãos dele, né? E aí no dia seguinte teve outra confusão. E aí um dos soldados falou assim: você acha que eu não vi o que eu vi você fez ontem? Quando ele soube que alguém descobriu aquilo, que ele tinha enterrado aquele egípcio, né? Aí eles fogem porque ele sabe que se ele ficasse, ele ia ser morto, porque a pena capital era a morte. E aí diz a palavra que agora Moisés ele vai começar um novo processo com Deus. Ou seja, tudo que ele aprendeu na escola do faraó, na escola do Egito, ele agora vai aprender com Deus na escola do deserto. Vai ficar 40 anos ali na escola do deserto. Vai passando pelo deserto e vai agora aprendendo com Deus. Então, quando a gente aprende com Deus, igreja, muitas coisas, como aqui um dos pontos que foi falado hoje aqui, através da irmã Renata, a gente vai entendendo que a gente tem que desaprender com o mundo para aprender com Deus. Amém? Amém. E foi isso que Moisés fez. E ali ele foi sendo ali formado por Deus, porque Deus já tinha uma grande obra através da vida dele, que era libertar o povo de Israel. Então, quando Moisés completa 80 anos de idade, agora, 40 anos de deserto ali, diz a palavra então que Deus chama ele, e Deus agora vai fazer agora alguns tipo assim, alguns acabamentos para que ele estivesse realmente totalmente preparado para agora cumprir a missão dele. E às vezes tem muitos que se apressam, né? Às vezes não espera o tempo de Deus, quer abreviar o tempo, quer fazer atalhos, mas Moisés não, Moisés esperou o tempo de Deus. Irmãos, esperem o tempo de Deus. Amém? Amém. E aí o texto diz que agora Deus chama Moisés e aí ele fala. Então respondeu Moisés a Deus e disse: mas eis que me não crerão, Senhor, nem ouvirão minha voz, porque dirão: o Senhor não me apareceu. Aí Deus disse para ele, versículo 2, Êxodo 4, versículo 2. Eu estou aqui mencionando esse texto para a gente falar sobre mãos, amém, igreja? Amém. Sobre nossas mãos, as obras das nossas mãos. O que é que Deus colocou em nossas mãos? Como é que nós estamos administrando aquilo que Deus tem nos dado? Então, no versículo 2 diz assim: e o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? Olha aí. Olha aqui a mão de novo aparecendo. Ele está dizendo a mão direita ou a mão esquerda aqui? A mão. Está dizendo a mão, está dizendo com a mão. Se é o lado direito, o lado esquerdo. Aí Deus fala para ele. E ele disse: uma vara. O que representa a vara na Bíblia? Vara Poder. traz também símbolo de autoridade, de poder. Ou seja, Deus já colocou um poder e autoridade nas suas mãos. Sabia disso? Agora temos que saber como utilizar essa autoridade e esse poder. Porque Deus já nos deu como igreja poder para pisar na cabeça de serpentes e de escorpiões. Amém? Amém. E aí diz então que Deus, ele pega e fala, pergunta para Moisés, no versículo 2. Que é isso que está na tua mão? Deus fala aí. Uma vara. Presta atenção. Aí, no versículo 3 diz assim: e ele disse: lança-te na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. Olha só. O que a gente pode aprender com essa lição aqui? Diz a palavra que quando ele lançou a autoridade, a vara que está Deus tendo ali na terra, diz que se transformou em cobra. O que representa uma cobra no sentido espiritual? O que representa uma serpente no sentido espiritual? Quem lembra disso? No Éden, por exemplo. Quem que estava no Éden com uma figura de serpente? No Jardim do Éden? Quem foi que estava no Jardim do Éden com figura de serpente? Aí, o roubador? O ladrão? O destruidor? Como Jesus fala, o ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Amém? Aleluia. Então, se transformou em uma cobra, em uma serpente ali, quando ele lançou na terra. E ele lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés, foi o que Moisés fez? Ficou olhando a cobra. O que é que Deus está dizendo? O texto diz que ele foge. Irmãos, Deus te deu autoridade. Deus te deu, aleluia, honra através das suas mãos. Deu poder, deu autoridade, deu honra, como o provérbio a gente leu aqui.
nas nossas mãos. E aí o que acontece? Vem a serpente e quer roubar isso de nós, igreja. Quer roubar nossas bênçãos que Deus nos deu. Amém, igreja? Amém. E aí Deus, eu vejo aqui que Deus está querendo deixar uma lição, não somente para aquela época de Moisés, mas para nossas vidas também. Porque aí diz a palavra, quando aquela vara se transforma em uma serpente, o que é que Moisés faz? Corre. Tem um ditado popular que diz assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas se o crente orar, o bicho tem que correr. Amém. Tem que bater em retirada. Amém. Amém? Amém. Então não negocie nada daquilo que Deus te colocou em suas mãos. Amém. Na sua vida. Louvado seja Deus. Amém. Porque Deus ele quer te honrar, quer nos honrar cada vez mais, igreja. E aí Moisés foge. Fugiu dela. Tem muitas pessoas fugindo daquilo que Deus colocou na mão de cada um ali. Deu autoridade, deu sabedoria, deu entendimento, mas às vezes estão entregando essa autoridade para o sistema. Quantas pessoas estão se corrompendo aí, né? No Evangelho por causa do sistema. Mas não é essa a mensagem que eu quero trazer. Mas observe então que no versículo 4, então disse Deus a Moisés: Moisés, estende a mão e pega de volta aquilo que é seu. Amém. Toma de volta, Moisés. Toma de volta, Moisés. Porque o que te honrei, o diabo não vai levar. A serpente não pode levar. Oh, glória. Aleluia, amém. O ladrão não pode levar, igreja. Tome posse. Amém. Eu tomei. Porque veja, até dentro da igreja, quando o Senhor libera algo para a sua vida, às vezes muitos ficam ali só observando o que vai acontecer, igreja. Não se preocupe com isso. Dê atenção àquele que te dá atenção, verdadeiramente. Foque nele. Amém. Então Deus ali, ele pega Moisés. Volta, Moisés, e toma de volta o que é seu, porque a serpente rouba a autoridade. Serpente rouba a honra. Serpente rouba a alegria. Serpente rouba a paz, igreja. Serpente rouba tudo que o Senhor tem nos dado. Mas se você continuar confiando no Senhor, a serpente vai ter que bater em retirada. Amém. Ela tem que fugir. Amém? Ela tem que cair por terra, igreja. Amém. Olha aí então, Deus deu uma lição para Moisés e para nós. E olha, estende a mão e pega pela cauda. Já estava indo embora. Mas hoje é o dia de você tomar de volta aquilo que é seu. Aleluia. O tempo que roubado foi, não poderá se comparar. Como é que diz o texto? Como é que diz o poeta? Como? A tudo aquilo A que tudo o Senhor aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Tá vendo? Ele chegou ali, ó. Deus deu uma voz ali para Moisés. Acorda, Moisés. Amém. Acorda, Moisés. Levanta e pega de volta o que é seu. Tá indo embora, mas é hoje o tempo de você buscar de volta Amém. aquilo que é Glória a seu. Deus. Restitui, Senhor. Aquilo que o inimigo achou que entrou por um caminho, por 7 caminhos, ele fugirá, Amém. igreja. Amém. Aleluia. Aleluia. Porque maior é o que está sobre nós do que está sobre este mundo. Amém. Aleluia. Do que está em nós, né? Sobre dentro de nós. Amém. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Então, Deus dá uma voz ali a Moisés, ainda bem que Moisés obedece, né? É. Ainda bem que Moisés entendeu a mensagem, ainda bem que você está entendendo a mensagem de hoje. Amém. Amém. Não entregue aquilo que Deus tem colocado em suas mãos Amém. para ninguém. Aleluia. Aquilo que Deus te colocou, peça sabedoria para administrar bem. Porque às vezes, igreja, muitos esperam ali uma coisa para poder ali chamar a atenção de todos, uma coisa muito grande, não sei o quê. Mas são as pequenas coisas que Deus quer trabalhar para trazer as maiores, amém, igreja? Amém. Você lembra daquela viúva? Ela ali, com a sua simplicidade, na hora de ofertar ali, isso que era 2 moedinhas, não foi, Daniel? Foi. Ela oferta ali, aleluia. Aí ele falou assim, olha, tá vendo aí? Essa daí, ela deu mais do que todo mundo, aleluia. Porque ela foi o que? Fiel, é com alegria, igreja. Tudo que Deus te dá, administre bem. Não entregue na mão do adversário. Não entregue nas conversas vãs, nas orientações erradas, nos conselhos errados. Amém, igreja? Amém. Nós temos um Deus que sempre está nos aconselhando em tudo, nos orientando. Só basta que você deixe Ele falar ao seu coração. Então diz a palavra que
Moisés ele vai lá e pega pela cauda. Ele não pegou pela cabeça, não pegou pelo corpo, pegou já no finalzinho, já indo embora. Talvez alguma coisa que já está indo embora na sua vida, Deus hoje quer ressuscitar. Amém. Deus hoje quer restaurar, Deus hoje quer trazer de volta aquilo que é seu. Amém, igreja? Amém. Amém. E aí diz a palavra, então disse o Senhor Moisés, e estendeu Moisés a mão, e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Amém. Você está vendo, igreja? Amém. Aí sabe de uma coisa? Isso aqui não é diferente do que a gente vai ler agora também. Está no livro de Marcos. Vamos lá em Marcos. Olha só. Capítulo 3. Amém. Aleluia. Marcos capítulo 3. Estão comigo? Amém. A partir do versículo 1 diz assim. E outra vez entrou na sinagoga. Quem foi que entrou na sinagoga? Diga Jesus. Jesus. Ele estava entrando aonde? Em um culto. Irmãos, quando você entra em um culto que você sabe que Jesus está presente, você não vai sair mais da mesma forma que você entrou. Aleluia. Alguma coisa sempre vai acontecer, igreja. Amém. Amém. Veja só que Moisés estava ali no culto, sabia disso? Tinha ele, tinha Deus, conversando com ele, num diálogo com Deus, e Deus ali orientando ele conversando com Deus, e Deus ali dando discernimento a ele do que era o mundo espiritual e do que aquilo que ele precisava tomar posse, daquilo que tinha colocado na vida de Moisés. Irmãos, Deus já colocou algo nas suas mãos, e você tem que pedir sabedoria a ele para saber continuar realmente preservando isso que ele te deu. Não negocie aquilo que Deus já te deu, amém? Amém. E aí vai ter um culto aqui, igreja. Aí diz a palavra, estava ali um homem que tinha uma das mãos Errado. mirrada. Está vendo? O que é a mão mirrada? Defeituosa, leprosa, doente. E tem muitos irmãos assim, igreja. Porque deixou o inimigo levar a vara. Deixou levar a autoridade. Deixou levar o inimigo, deixou levar as bênçãos que o Senhor tem dado a essa pessoa. Mas eu estou dizendo assim, olha, não desista. Aquele homem ali estava com a mão, uma das mãos, não disse qual foi a mão, não é verdade? Não é isso que diz o texto? Sim. Mas ele estava indo aonde? No culto. Quem estava lá? Jesus. Jesus está aqui, amém, igreja? Amém. Aleluia. Jesus está aqui. Quando você for embora, Jesus vai com você também. Amém. E comigo também. Aonde? Aquela história, quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Ele já estava aqui, ele também já veio conosco. Amém. Porque ele é onipresente, ele está Amém. em todos os lugares. É só te dar lugar a ele, amém, igreja? Amém. E diz a palavra então que tinha um homem ali nesse culto, um homem que tinha uma das mãos mirrada. Não disse a direita, não disse a esquerda, não é verdade? E estava ali observando, se curaria no sábado para acusar. Está vendo? Quem foi que estava ali? Os religiosos. No culto vai ter pessoas religiosas, irmãos. Irmãos, pessoas ali se dizendo que são irmãos, mas não quer ver você avançar. Não quer ver você ali crescendo na fé. Não quer ver você ali sendo abençoado. Então vai só ali para poder ficar observando o que é que você está ali fazendo, que ela acha que está fazendo de errado. E não olha para a própria vida. Foi esses religiosos aqui. Porque quem está ligado no culto vai receber, amém, igreja? Amém. Mas quem fica só preocupado com A, com B, com isso, com aquilo, olha aqui os religiosos. Qual o resultado? E disse-lhe, eles observavam, estava ali tudo curioso. E estava observando se curaria, versículo 2, no sábado para o acusarem. E Jesus disse ao homem que tinha a mão mirrada. Está vendo? Levanta-te e vem para o meio. Foi um pedido ou uma ordem? Ordem. Uma ordem. Imperativo, né? Moisés, pega de volta agora, Moisés! Entendeu, Moisés? Pega de volta o que é seu. Não deixa que ninguém venha negociar as suas bênçãos. Amém? Amém. Amém. Deus é Deus. Amém, igreja? Amém. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Então, diz a palavra que Jesus ali no culto, ele chama aquele homem para frente. Jesus já sabia da situação daquele homem.
Jesus sabe dessa situação. Amém. Ele sabe como operar. É só você ouvir a voz dele e deixar ele fazer. E disse o homem, ao homem que tinha mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. O que é o meio? Senta à Meio vontade. significa algo. Pegou, não foi naquela célula, né? Isso aí, tá vendo como a célula faz? Aleluia. Estava no centro, não estava nem à direita nem à esquerda, mas estava no centro da vontade de Jesus. Amém. Quando a gente ouve a voz de Jesus, igreja, a gente tem que estar no centro da vontade dele, amém? Amém. Ah, mas Beltrano falou isso, fulano falou aquilo, irmãos. E isso, quando Jesus fala, vai prevalecer quem? Fulano, Beltrano ou Jesus na sua vida? Amém? Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele vai fazer, igreja. E aí diz a palavra então que Jesus pega: levanta-te e vem para o meio. Ele podia dizer: vem para a direita, vem para a esquerda. Não, vem para o meio. Vem para o centro da minha vontade. Amém. E perguntou-lhes, versículo 4. E perguntou-lhes muitos religiosos: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Jesus começou ali a fazer pergunta aos religiosos. Entendeu? Porque eles estavam preocupados com a lei do sábado. E a palavra de Deus vai dizer que o sábado não foi feito... O homem não foi o homem foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem, igreja. E sabe o que é o nosso sábado? Diga Jesus. O que é o nosso descanso? Jesus. Neles nós encontramos paz verdejante, descanso para nossas almas. Amém. Aprendemos de mim que eu sou manso e humilde de coração, porque em mim encontrarás Paz. a paz e o Sossego. descanso Nossa. das vossas almas. É. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Entendeu, igreja? Aleluia. E aí diz aqui a palavra que eles estavam preocupados ali com a religião. E aí Jesus pega, faz essa pergunta para eles, porque Jesus conhece tudo que cada um está pensando. Porque ele sabe de todas as coisas, amém, igreja? Ele é Deus. Ele sabe o que está no coração de cada um. Amém. E aí diz a palavra que Jesus pergunta se é lícito. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu. Qual foi a mão que ele estendeu? A gente não sabe. Se foi uma, se foi as duas. Não é isso? É. Mas está no singular a mão, É né? singular. Pode estar no Que tinha uma das mãos. Você está vendo? É singular. É porque a gente começou hoje com Provérbios 3,16, Daniel. Depois você vai lá Ah, e apura lá esse texto, também? Provérbios Provérbios 3,16. 3,16 é Provérbios 3,16. profético, né? É. 3,16, né? Isso. E tendo saído, você já se ligou, né? E aí, ó. E aí ele estendeu a mão e foi-lhe restituída a mão. Olha, o que é restituição? Aleluia. Você já tem aqui hoje, né? É devolver aquilo que é seu. Amém. Não dá aquilo para ninguém que o Senhor colocou em sua mão. Não negocie a sua fé. Não negocie as promessas de Deus que Deus colocou sobre a sua vida. Amém. O homem ele falha, igreja, mas Deus nunca vai falhar. E diz a palavra aqui, aleluia, condoendo-se da dureza do coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu. E foi restituída a mão sã como outrora. Ou seja, a mão daquele homem antes estava boa, não foi, Daniel? Como outrora, como antes. É. Você está entendendo? Foi por isso aqui, ó, que o inimigo sempre está tentando de tudo para roubar cajado, roubar vara, roubar autoridade, roubar a honra do povo de Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que perseverar, igreja. Amém. Persevere, não desista. Não desista do Deus que fez a promessa para a sua vida. Amém, igreja? Amém. Não negocia as bênçãos do Senhor. Não se preocupe com os religiosos. Não se preocupe com aqueles que só querem ali te apontar, te acusar. Porque já basta o acusador que está aí, das nossas vidas, que está ali acusando a gente de dia e de noite, amém? Mas nós temos um justo juiz e fiel, igreja. Amém.
que nos guarda, que nos livra, e um advogado que nos justifica, que é Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então diz a palavra ali que aquele homem, ele foi curado, igreja. Ele foi restituído, e hoje é dia de restituição nas nossas vidas. Aleluia. Aonde é que o adversário está tentando roubar a sua autoridade, as bênçãos do Senhor na sua vida. Hoje é dia de você tomar posse daquilo que é seu. Hoje é dia de você realmente entender, olha, Senhor, foi o Senhor que me deu. E o diabo não tem poder para tomar. Serpentes, víboras, escorpiões não tem poder para roubar. Aleluia. Porque eu vou ser fiel até a morte ao Senhor, em tudo que Ele tem me ensinado a fazer. E naquele grande dia receberemos a coroa da vida. Amém, igreja? Amém. Mas aí o texto traz para a gente que ele obedeceu a Jesus. O segredo foi obedecer a Jesus, igreja. E aí diz a palavra no versículo 6. E tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o mataria. Está vendo? Inveja. O homem sendo abençoado, sendo curado, e os religiosos ali querendo matar Jesus, querendo destruir o autor e consumador da nossa fé. Jamais destruirão. Né, igreja? Amém. E aí diz a palavra que acabou o culto, mas só foi abençoado quem entendeu a mensagem. Se você está entendendo essa mensagem hoje, você vai sair daqui hoje mais abençoado e mais abençoada. E você não vai deixar que gafanhotos, que escorpiões, que víboras, que cobras roubem as suas bênçãos, igreja. Amém. Amém. Seja fiel a Deus. Aleluia. E, então o texto diz assim, e versículo 7, e retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galileia e da Judeia, e de Jerusalém, da Idumeia e do além do Jordão, de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que os ouvindo com grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que tivesse sempre pronto um barquinho junto com o dele, por causa da multidão, para que não cumprisse. Aí a gente vai entrando já em outra mensagem aqui, mas o que acontece ali é o seguinte: aonde Jesus está, tem milagre. Amém. Aonde Jesus está, tem restituição. Amém, igreja? Jesus precisava agora cumprir outra missão, mas naquele tempo, mas agora, aleluia, o Senhor Jesus está conosco todos os dias, igreja. Não deixe que nada venha tirar o foco daquilo que Deus tem falado com você. Aquilo que Deus tem falado com você. Aquilo que Deus tem ministrado no seu coração, seja fiel ao Senhor. Porque Moisés foi fiel a Deus, igreja. E ele viu se cumprindo ali o ministério dele. Este homem aqui, ele ouviu a voz de Jesus, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele, aleluia, foi abençoado. Eu não sei como é que está hoje aqui você. Mas eu quero dizer uma coisa. O que Deus colocou na tua mão, não deixe ninguém roubar. Amém? Vamos ficar de pé. Amém. Vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. E pedindo que o Senhor venha nos dar discernimento daquilo que é vida e daquilo que não é vida. Daquilo que é bênção e daquilo que não é bênção. Daquilo que é verdade e daquilo que não é verdade, igreja. Para que não sejamos enganados nesse tempo. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, eu quero, neste momento, Senhor, levantar uma oração aqui, Pai, diante da Tua igreja. Como o Senhor que ministrou hoje, Pai, e dando início ali na leitura de Provérbios, capítulo 3, no versículo 16, Senhor, onde o Senhor nos instrui, Pai. Aleluia, Senhor, que nossas mãos, aleluia, que aumento de dias há na sua mão direita e na sua esquerda riquezas e honra, Senhor. Aleluia. A gente vê aqui, Senhor, nesse aprendizado de hoje, Pai, que o inimigo, ele sempre está tentando de alguma forma, Senhor, tirar o nosso foco, tirar o nosso entendimento, Senhor. Mas eu oro nesta noite para que o Senhor venha renovar a mente da Tua igreja, Senhor. As nossas mentes, Senhor, meu Deus, meu Pai. Nos dá discernimento naquilo que é verdade, aquilo que não é. Aquilo que é do Senhor, aquilo que não é do Senhor, Pai. Porque o Senhor ali mostrou, Pai, para Moisés. Moisés, pega de volta aquilo que é seu, Moisés. Pega de volta aquilo que é seu, Moisés. E ele entendeu, e ele tomou posse. E aquele homem que outrora tinha as duas mãos boas, e agora estava com uma mão ali mirrada, Senhor. E o Senhor, naquele dia, o Senhor fez a cura. O Senhor restituiu as mãos.
as mãos que recebem a honra e as bênçãos do Senhor e a riqueza, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que as tuas bênçãos, elas enriquecem e não acrescentam dores, Pai. Senhor, venha quebrando todo o mal contra o teu povo nesta noite. Venha dando discernimento à tua igreja. Não deixe que nós venhamos ser presa fácil para, aleluia, Pai, para os lobos, para as víboras, para as serpentes, para os escorpiões. Não deixa, Pai, blinda a tua igreja. O Senhor diz, Pai, que a sabedoria do Senhor, a traça e a ferrugem não corrói e nem pode consumir. Mas o Senhor é que nos dá essa sabedoria, Pai. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, Senhor, do alto. Sabedoria da tua igreja, Senhor. Inteligência, discernimento do alto, entendimento, Pai. Deus, não deixa, Pai, que nada venha nos dispersar, Pai. E se ainda teve algum irmão, alguma irmã, Senhor, meu Deus, que negociou a sua vinha, aleluia, Pai, como Nabote ali, meu Deus, meu Pai. Aleluia, Senhor, meu Deus, meu Pai. Aleluia, Senhor, meu Deus. Foi ali, Senhor, meu Deus, meu Pai, atacou ali, foi atacado, Senhor, mas ele não negociou a vinha dele, Pai. Ele foi fiel até a morte, Pai. Que possamos ser fiéis até a morte, Pai. Fiéis, Senhor, a Ti, Deus. Senhor, meu Pai, nos ajuda, Senhor, nos mantermos firmes, Pai. Como a tua palavra diz que a igreja, ela é a coluna e a firmeza da verdade. Coluna é sustento, a firmeza é permanência, aleluia, saber suportar uns aos outros, perdoar, saber lidar com os embates, mas também entender, Senhor, que o melhor desta terra está para nós, Senhor. Deus vai quebrando todo o mal nesta noite. Dê sabedoria, como já tenho te pedido, entendimento da tua igreja, Pai, para que serpente não venha roubar a autoridade, roubar as bênçãos do Senhor, Pai. Eu oro para que o Senhor possa fazer, Senhor, aleluia, Pai, o Senhor multiplicar 1000 vezes mais, Senhor, do que a serpente, o escorpião roubou, o devorador levou, Senhor, a locusta, aleluia, Senhor, que o Senhor venha quebrar hoje, Senhor. Se tiver alguma coisa mirrada em nossas vidas, nós não aceitamos vida mirrada, nós aceitamos a vida abundante, Pai, como o Senhor falou, tua igreja, Pai. Eu vim para que tenham vida e vida, xalabacanaraia, com abundância. Desperta no Senhor, nos dá força, nos dá bom ânimo, Senhor, que saímos daqui hoje, depois deste culto, entendendo que o Senhor já falou conosco, Pai. Aleluia, só basta agora a gente tomar posse daquilo que é nosso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, aleluia, Pai, amplia nossa visão, amplia nosso entendimento, Senhor, meu Pai, e nos renova, Pai, a cada dia, Senhor. Nós cremos, Pai, aleluia, Senhor, meu Deus, que tudo que o Senhor prometeu, Pai, o Senhor vai cumprir, Senhor, em cada etapa da nossa vida, Pai, em cada fase da nossa vida aqui na terra, Pai, aleluia, Senhor, e que o Senhor venha suprir tudo, aleluia, Pai, na tua igreja, no teu povo, Pai, de forma abundante, Senhor, e na vida de cada um, Senhor. Joga por terra nesta noite, Pai, tudo que está tentando, Pai, devorar, tudo que está tentando, Pai, aleluia, Senhor, meu Deus, meu Pai, roubar, destruir, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha jogando por terra hoje, Pai, e que o Senhor venha dando força ao teu povo, Pai, para tomar posse, como aquele homem ali, Senhor. Ele estava naquele culto, Senhor, ele foi ali sabendo que Jesus estava naquele culto, ele foi lá, Senhor, e ele recebeu a vitória dele, ele saiu restituído, ele saiu restaurado, ele saiu curado, Senhor. Que o Senhor já traga cura aqui na tua igreja, cura física, cura espiritual, cura mental, psicológica, emocional. Cura, Senhor, a tua igreja, Senhor. Restaura o teu povo, Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós tomamos posse daquilo que é nosso, por herança do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, renova, Pai, as nossas mãos, Senhor. Renova a nossa fé, Senhor. Renova a nossa vida diante do teu altar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós assim oramos, Pai. E nós assim já te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Aleluia.